Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa dizendo que a CPI da Enel, que é a Coelce, na Assembleia Legislativa Cearense, está determinada a convocar o responsável pela empresa no Ceará para prestar depoimento quando se aproxima o encerramento dos trabalhos da investigação. A Enel, embora seja uma concessionária do Serviço Público Estadual, não tem controle ou não é controlada por nenhuma autoridade do Estado, nem mesmo a agência reguladora. Só o governador do Estado poderia denunciar o contrato de concessão, mas já demonstrou, em mais de uma oportunidade, não ter interesse em fazê-lo. A CPI da Enel, na Assembleia Legislativa Cearense, foi pedida por todos os 46 deputados estaduais, isto é, por todos os deputados da base política do governador. A companhia, cujo nome oficial é Coelce, criou o nome de fantasia Enel, talvez para se distanciar da sua relação com o povo cearense. Aliás, como o controle de energias e águas é feito pelo governo federal, em todos os estados brasileiros onde a Enel atua, o desrespeito ao consumidor é uma prática comum. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a péssima qualidade do serviço da empresa é igual à do que ela presta no Ceará. Não poderia ser pior. E esses dois importantes estados brasileiros, São Paulo e Rio de Janeiro, não podem fazer, como têm demonstrado as manifestações sociais e políticas dos dois estados, absolutamente nada. O pessoal da Enel, ou da Coelce, trabalha como se bancário fosse, só nos dias úteis e em horário comercial, sem se importar com os prejuízos causados à população. Um exemplo específico. Ontem, por exemplo, um prédio comercial situado aqui na Avenida Senador Virgílio Távora, onde tem consultórios odontológicos e médicos e outros serviços, inclusive que necessitam totalmente da energia. Pois bem, esse prédio ficou praticamente o dia todo sem energia para um simples ato de mudança de um medidor isolado, um medidor. No prédio, são um prédio de vários andares, com várias salas, cada sala tem o seu medidor. Então, sob a alegação e, de fato, a necessidade de trocar um medidor, o prédio ficou praticamente todo o dia às escuras. Vejamos a reportagem. Senhoras e senhores telespectadores, internautas do blog do Edson Silva, nós estamos aqui no primeiro andar do edifício Noven Center. Fica na Avenida Virgílio Távora, 1901, esquina com a rua Carolina Sucupira. Aqui é o pessoal da Enel que está fazendo um trabalho de troca de medidores. Esse serviço foi acordado ontem, terça-feira, 4 de dezembro, para ser feito hoje, quinta-feira, no período entre 8 da manhã e 10 horas.
O trabalho estava estimado em 2 horas. De fato, o pessoal da Coelce chegou às 10 horas, no horário de encerrar, e que o trabalho deveria estar encerrado. Mas agora nós estamos exatamente às 13 horas e 30 minutos e o serviço não foi concluído. Neste primeiro andar, vários escritórios funcionam, inclusive o blog do Edson Silva, que trabalha para TV Otimista e para a Rádio Assunção Cearense. Nós estivemos impedidos de hoje pela manhã, fazemos o nosso programa para a TV Otimista e para a Rádio Assunção, exatamente porque não tínhamos a energia. Estavam certos que ia chegar às 10 horas e dava tempo de fazer o nosso trabalho. Atrasou. No nosso entendimento, isso é um desrespeito ao consumidor. Mas a Enel não tem esse problema, não. Ela gosta de desrespeitar mesmo. Cumprir a sua obrigação, menos. Satisfazer o cearense, o cliente, vá para lá. Não interessa. Nós estamos fazendo esse registro, esse protesto, porque é um abuso. Isso é uma concessionária do serviço público, que cobra o preço que ela quer. É verdade que o preço também é controlado pela Agência Reguladora Nacional de Energia Elétrica, mas é o preço que ela quer. Se não pagarmos a energia em dia, ela corta a energia. Mas no dia que nós não temos energia, que o nosso trabalho é prejudicado, alguns consultórios odontológicos aqui neste prédio, não exatamente neste andar, não funcionaram até aqui. Por quê? Porque precisam de energia. Outros escritórios também. Lamentamos isso e fica aqui o nosso protesto. A gente trabalha aqui na clínica e, mais uma vez, estamos sendo prejudicados por algum problema com a Enel. Já ocorreu esse ano mesmo da gente ficar sem energia, sem uma justificativa plausível, e agora o primeiro andar e o andar aqui de baixo, estamos sem energia, está todo mundo aqui no calor, já tivemos que cancelar com pacientes que chegaram a vir, estão tendo que ir embora, acabaram de sair, tivemos que remarcar todo o primeiro turno da tarde para a gente ver se encaixa ainda nessa época de final do ano, que a nossa agenda é lotada, e ainda assim a gente está gerando esse transtorno porque a Enel, mais uma vez, ela demonstra falta de competência para resolver os problemas que eles causam. Então, assim, agora a gente fica de mãos abanando, tanto aqui embaixo como o funcionamento da clínica, que está todo parado, está tudo no escuro, e o primeiro andar inteiro do prédio, o que gera um transtorno também para os funcionários do prédio e para quem vier ter atendimento, porque, além de tudo, vai ter que subir de escada. Aí você se põe no lugar, se alguém tem uma consulta médica ou com um psicólogo, uma pessoa idosa de 60, 70 anos para subir 5, 6, 10 lances de escada. Não tem condição. Bom, este é o depoimento de um dos responsáveis por um dos consultórios aqui existente deste prédio do Noven Center, na Avenida Senador Virgílio Távora. Foi o Amilcar Ribeiro que falou. Bom, a pesquisa que mostrou a má qualidade do ensino brasileiro, conhecida no início desta semana, motivou declarações do ministro da Educação, Camilo Santana, sobre providências para melhorar a situação das escolas brasileiras, cuja primeira providência foi acabar com os cursos superiores à distância. Camilo fala sobre mais recursos para a educação. Vamos ouvi-lo. O governo federal está repassando quase 2 bilhões de reais já esse ano para os estados e municípios ampliar as suas matrículas de tempo integral. Outra ação importante tem sido, que foi aprovada, aliás, assinada a medida provisória pelo presidente Lula, que é a garantia da poupança para os jovens do ensino médio. Só vamos avançar na melhoria da qualidade da educação se nós melhorarmos a qualidade da formação de professores, estimularmos, valorizarmos, tudo isso faz parte do conjunto de ações com esse objetivo. Toda a ação nossa de política ela está focada na redução da desigualdade e na inclusão de públicos que muitas vezes não têm acesso à escola nesse país. Reduzir essa desigualdade faz parte também da estratégia do Ministério da Educação. Precisamos avançar significativamente para melhorar a qualidade dos resultados em toda a educação básica brasileira e que a gente possa automaticamente nós vamos melhorar os resultados do PISA nessa avaliação. O ministro Camilo Santana fez essas declarações numa audiência pública na Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação e outras.
Mas quando ele estava lá na comissão, nessa audiência pública, chegou lá o ex-presidente Jair Bolsonaro com alguns deputados aliados seus. Eles foram cobrar do ministro o funcionamento das escolas cívico-militar, que o governo Lula está eliminando. Esse grupo de escola cívico-militar foi criado no governo de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o que disse Camilo sobre isso. Pela frente parlamentar mista, que agora mergulha, de fato, para mudar o destino do nosso país pela educação. O objetivo final é vocês terem alguém no futuro, alguém que produza e não que viva do Estado. Isso só é possível se vocês tiverem uma boa carga de conhecimento. Então, se combate a pobreza, a desigualdade, não é atacando quem tem meios, quem tem mais recursos. É dando meios para que vocês alcancem aquele objetivo. Aqui nessa mesa, todos nós temos um pai. Aqui tem gente cujo pai é relojoeiro, que foi servidor do Banco do Brasil, que foi dentista prático, que foi militar. E o orgulho do pai, garotada, é ver vocês melhores do que eles. Nós queremos os nossos filhos melhores do que nós. E só tem um caminho para isso. É uma escola de qualidade. Mas não da boca para fora. Uma escola que muitas vezes é vista como um depositário de filhos que vão ser doutrinados, que vão aprender aquilo que os pais não querem. E de onde vem, então, o ponto de inflexão? É algo que tenha disciplina e tenha hierarquia. Onde se consegue isso? Hoje em dia, em grande parte, nessas escolas civil-militares, como colégios militares, escolas preparatórias, as escolas militarizadas dos estados de Goiás e do Amazonas. Visitei algumas. Os pais têm orgulho e a confiança em deixar seus filhos lá. Há o mesmo espírito agora nessas escolas civil-militares. Então, vocês jovens que têm idade de serem meus netos, só tem um caminho para você ajudar o Brasil, a sua família e a você próprio. É o conhecimento. Não existe outro caminho. Bom, o Camilo falou sobre a posição do governo em relação às escolas cívico-militares, depois dessa manifestação do ex-presidente Bolsonaro, que foi a essa audiência pública, acompanhado com alguns deputados, como já dissemos, aliados a ele, e também o governador do estado de São Paulo e um grupo de estudantes. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. E já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Os senadores querem uma política nacional para o pessoal em situação de rua em todas as cidades brasileiras. Amanda. Olá, Edson, na internautas do blog do Edson Silva. Bom, o plenário aprovou, nesta quarta-feira 6, um projeto de lei que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua no Senado. O projeto de lei destina-se a promover a elevação da escolaridade, a qualificação profissional e o acesso ao trabalho e à renda, de modo a garantir os direitos humanos das pessoas em situação de rua. Aprovada em regime de urgência e em votação simbólica, a matéria será encaminhada para a sanção presidencial. A política será implementada de forma descentralizada e articulada entre a União, estados e municípios que a ela aderirem, uma vez que não será obrigatória a adesão, por meio de instrumentos
de um instrumento próprio que definirá as atribuições e responsabilidades a serem compartilhadas. O projeto também define que os entes federais que aderirem à política deverão priorizar o cadastramento de pessoas em situação de rua no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAT-único. A lei que resultar da aprovação do projeto entrará em vigor na data da sua publicação. Com 37 artigos, o projeto foi relatado pelo senador Paulo Paim, do PT, que acatou a sugestão do Ministério da Justiça por meio de emenda de redação que associa a importância do trabalho para a população que vive na rua e como ferramenta para a redução dos problemas com álcool e drogas. Ao ler o seu relatório no plenário, Paim destacou que o projeto vai garantir vida digna a esses cidadãos. Bom, o deputado federal Danilo Forte está batendo duro na CAGES por conta da insistência da empresa de construir uma usina de dessalinização na Praia do Futuro, bem próximo da entrada dos cabos que chegam no Brasil de internet, de onde sai a internet não só para todo o nosso país, como também para toda a América Latina, parte da América do Norte e da Europa. No momento, a construção dessa usina de dessalinização, ela era utilíssima há 20 anos atrás. Agora, não é mais. Isso significa dizer que ela não deva ser construída. Deve sim. Mas agora ela não deve ser prioridade. Tem muitas coisas ainda a esclarecer com relação a essa construção, não apenas quanto à ameaça de prejudicar a internet de uma boa parte do mundo, mas porque tem umas histórias cabeludas aí por trás dessa parceria público-privada. É muito dinheiro para a obra, e isso abre os olhos de alguns políticos opositores do governo, porque sabem que essas obras, essas grandes obras, são boas fontes financiadoras de campanha e também de enriquecimento ilícito. Nós dissemos que ela era muito útil há 20 anos, porque nós vivíamos um momento de ameaça total, de um colapso total de água até para o consumo humano. Hoje não é mais. Pode até ser daqui a uns anos, 50 anos, 20, 30, por aí. Agora, a nossa preocupação tem de ser a distribuição das águas do Rio São Francisco. A transposição de águas do Rio São Francisco, na parte que diz respeito ao Ceará, está concluída, segundo o Ministério da Integração, em um acordo firmado, um contrato firmado do Ministério com 4 governadores dos estados nordestinos, inclusive o governador Elmano de Freitas, para a distribuição dessa água. Diz o Ministério que a água está aqui no Ceará, está lá, barrada, dependendo do interesse político do governo de fazer a distribuição. Há gastos a serem efetivados. E, nesse contrato feito pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional com os governadores, o Ministério assumiu uma boa parte dos gastos para a chegada da água até os respectivos estados, o Ceará entre eles. Para a distribuição dessa água, o pagamento da água, que deve ser feito pelo Estado, é uma conta bem menor do que a prevista anteriormente. O governo deve ter
garantias no orçamento do próximo ano para essas despesas. Ainda não estamos com esses recursos definidos, mas a água está aí e teremos águas suficiente para abastecer uma boa parte do Estado durante muitos anos. Há realmente algumas dificuldades para a distribuição dessa água, principalmente com relação à evaporação. Mas a água está aí e o nosso trabalho deve ser agora exigir que o governo comece a distribuir essa água, porque já muitos municípios do Estado estão sofrendo com a escassez de águas e as famílias já estão fazendo redução do consumo, se isso é realmente possível. Vamos fazer mais um intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o ministro Gilmar Mendes declarou que a decisão do Supremo sobre imprensa tem a intenção de responsabilizar, mas sem abuso. Conforme o magistrado, os tempos atuais de fake news exigem mais rigor de quem produz os conteúdos jornalísticos, e foi esse o espírito que conduziu os ministros da Suprema Corte a tomar a controversa decisão que muitos especialistas no tema acreditam que pode levar a abusos e à autocensura. O PCdoB terá que devolver mais de R$280 mil à União. Na sessão eletrônica de 3 a 9 de novembro, o relator havia determinado recolhimento aos cofres do valor de R$376 mil referente a verbas do fundo partidário referente a 2018. Entretanto, após o pedido de destaque formulado pelo ministro Floriano de Azevedo, o caso foi submetido a uma análise e julgamento presencial no dia da terça-feira, dia 5 de dezembro. Também temos que o ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para o Facebook entregar vídeo que o ex-presidente Bolsonaro postou após o dia 8 de janeiro. A multa será de R$100 mil. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro teria feito incitação pública ao crime ao publicar um vídeo nas redes no dia 10 de janeiro, que tinha como tema o questionamento da regularidade das eleições de 2022. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos a principal manchete sobre a articulação antecipada de Tarcísio, que garante a aprovação da privatização da CEPASP no primeiro ano de governo. Uma oposição critica a pressa do governador de São Paulo e diz que faltou discussão e aponta a promessa de liberação de recursos para deputados que votarem a favor desta proposta. Também temos que tentativa de invasão na Assembleia lá de São Paulo mostra um desafio de Tarcísio para fazer valer apenas pautas das urnas. Também temos em destaque sobre a articulação à base do presidente Lula, vence bolsonaristas e barra a tentativa de anular redução de acesso a armas. Com os destaques do Globo, temos que Dino no STF, eleições e insatisfações pressionam Lula a fazer uma reforma ministerial. Rearranjo na esplanada estudada pelo presidente pode envolver ao menos 8 pastas. E além do Paraná, Michele Bolsonaro tem nome testado em pesquisas de mais 2. O PL quer saber o desempenho da ex-primeira-dama como cabeça de chapa no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. E com as últimas da Folha de São Paulo, a ala do PT vê Gleice Hoffmann como nova ministra da Justiça e abre debate sobre sucessão interna. A petista deve se reunir com Lula e a expectativa é de que a vaga na Justiça seja discutida. Bom, com essas manchetes nós encerramos o nosso programa de hoje.
Agradecendo a audiência e prometendo estar de volta amanhã neste horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!